Seres humanos, quem são, de onde vêm, para onde vão? Hoje, no Globo Repórter. Com certeza você já deve ter se deparado com essas perguntas. Quem nós somos? Da onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Por que vivemos? Há valor na nossa vida? A filosofia vem há séculos, milênios tentando responder essa pergunta. E hoje eu quero te dar uma resposta bíblica a isso. É muito comum na escola a gente aprender algo que não é bíblico. E quando você não lê a Bíblia todos os dias, mas vai à escola e estuda todos os dias, provavelmente você entra muito mais em contato as respostas do mundo para essa pergunta do que as respostas bíblicas. E o que eu quero te mostrar hoje é justamente as respostas de Deus acerca dessa pergunta. Para. Não esquece do like, hein? Voltamos à programação normal. Plantão Globo Repórter. Cientificamente, o que nós aprendemos é que somos fruto do acaso. Você aprende lá na escola sobre o Big Bang, como tudo foi evoluindo, crescendo, as partículas se unindo, o calor, a gravidade, a água e chegamos aqui. Uma lei do mais forte, sobrevivemos, evoluímos. Mas é isso que a Bíblia diz? O problema dessa teoria da ciência é que ela não responde às perguntas: de onde viemos, para onde vamos? Ainda temos que lidar com a morte, no desconhecido, através da ciência. Mas na Bíblia, logo na primeira página, Deus responde a essas perguntas. Nos 2 primeiros versículos, Deus já desmistifica que antes da criação do universo, antes do Big Bang, não existia nada. Antes da criação de tudo, antes de nós existirmos, existia Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2 vai dizer justamente isso. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície da terra. Então, antes mesmo de existir matéria, antes mesmo de existirem terra e céus, gravidade, universo, Deus já existia. Então, você provavelmente conhece a história de Gênesis. E aqui eu estou respondendo a pergunta de onde viemos. Deus cria os animais, Deus cria os céus, Deus cria a terra, os mares, tudo que nós conhecemos e, por fim, Ele nos cria. E olha que interessante, a nossa matéria viva vem da terra. O nosso corpo, aquela superfície que nós tocamos, vemos, sentimos e conhecemos, vem do pó da terra. E a Bíblia vai dizer isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou vivo. Ou seja, vemos aqui que basicamente existem duas composições, o pó da terra e o fôlego de vida. Ou seja, sim, somos formados pela matéria, somos formados pela carne, mas só vivemos, só existimos porque Deus nos fez assim, porque Deus soprou o fôlego de vida em nossas narinas. E entenda, inicialmente não existia a morte. Inicialmente nós fomos programados para viver uma vida com Deus todos os dias, eternamente na presença do Pai. Mas acontece algo. Deus diz: não coma desse fruto para Adão e Eva, senão vocês morrerão. Esse é o castigo, essa é a punição. É por isso que até hoje todas as religiões, todos os filósofos, todo ser humano se questiona sobre a morte, porque ela não deveria existir, mas ela foi consequência do pecado humano. Então Adão e Eva comem do fruto e agora nós temos a consequência desse pecado até hoje, que é a morte. Mas o que a Bíblia vai dizer é que a nossa vida não termina na morte. Com esse erro, Jesus nos dá uma segunda opção através do seu sacrifício na cruz. Ele nos dá uma segunda chance. A chance de sermos salvos e vivermos eternamente. A Bíblia vai dizer claramente que há vida após a morte. Porém, a vida na presença de Deus, a vida onde louvamos a Deus eternamente, e a vida quando somos castigados eternamente por Deus. Então a resposta de para onde vamos é: nós vamos para onde Deus nos escolher levar. Se durante a sua vida você teve uma vida com Deus, você foi temente ao Senhor, vai caber a Deus julgar para onde você vai, mas provavelmente você vai louvar ao Senhor ao longo da eternidade. Agora, se você escolheu viver longe de Deus durante toda a sua vida aqui na Terra, provavelmente você vai passar a conhecer a Deus na eternidade, mas vai conhecer a sua ira. Então aqui respondemos de onde viemos e para onde vamos. Viemos do pó da terra, somos criados por Deus e só existe valor em nossa vida porque Ele nos criou. Pense bem,
Se fôssemos fruto do acaso, não haveria valor em nossa vida. O nosso valor seria o mesmo que uma árvore, que um peixe, que qualquer animal. Mas olha o que a Bíblia diz sobre isso. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz o seguinte: Então Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Perceba que aqui está o sentido da vida. Aqui está o valor verdadeiro da vida. Porque se somos frutos do acaso, não há valor algum na nossa vida. E somos só mais uma criatura. Somos como animais. Somos um verdadeiro animal que é só um pouco mais elevado. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que Deus diz acerca de nós. A Bíblia diz que Deus criou tudo isso que vemos, tudo que conhecemos, todo o universo, todos os detalhes da Terra, a gravidade perfeita, a rotação perfeita, o tamanho perfeito, a Lua na distância perfeita, a inclinação perfeita, tudo para que nós possamos existir neste lugar. E ainda, Ele subjuga tudo isso a nós. Ele nos dá autoridade e responsabilidade para sermos maiores do que essa criação. Então, nós temos um valor maior do que o meio ambiente, nós temos um valor maior do que os animais, do que o universo, do que tudo que conhecemos, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Não se engane, os direitos humanos só são verdadeiramente baseados no contexto cristão, com uma base bíblica. Então aqui nós respondemos às 3 maiores perguntas da filosofia: da onde viemos, para onde vamos, qual o sentido, qual o valor, qual o propósito da nossa vida. E tudo isso nas 2 primeiras páginas, nos 2 primeiros capítulos da Bíblia. Não se esqueça de todos os dias ser moldado e se aprofundar na Bíblia. É a palavra de Deus, é a revelação do Criador à sua criatura. É claro que Deus nunca vai comprovar tudo isso cientificamente a nós. Nós nunca teremos provas científicas fatídicas de que tudo isso é verdade. Porque Deus não quer nos obrigar a crer nele através da razão, mas Ele exige de nós fé, Ele exige de nós amor verdadeiro. Então, eu prefiro muito mais acreditar que existe um Criador que me deu a vida e que minha vida tem valor porque Deus quis assim, do que ser simplesmente fruto do acaso, primo do macaco. Todos os dias somos bombardeados com informações do ser humano, com conhecimentos, por exemplo, de que viemos do acaso. Mas se todos os dias você também não alimentar o seu espírito com essas verdades bíblicas, a sua mente se confundirá e irá se perder. Então compartilhe esse vídeo com alguém que também tem esses mesmos questionamentos, essas mesmas perguntas. E não se esqueça de sempre, sempre, sempre ter tempo com Deus. Ele te deu a vida e Ele te criou. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!